E a colheita da soja safra 19/20 chegou a 83% da área cultivada no Brasil na última semana, segundo o levantamento semanal da AG Rural. O número é ligeiramente inferior aos 84% registrados no mesmo período do ano passado e supera a média dos últimos 5 anos. Segundo o levantamento da AG Rural divulgado hoje, a colheita da soja da safra 2019-2020 atingiu 83% na última semana no Brasil. O número está abaixo dos 84% registrado em igual período do ano passado, mas acima da média dos últimos 5 anos. Em Mato Grosso, os trabalhos nos campos já foram finalizados. Já em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná, a colheita caminha para a reta final, de acordo com a consultoria. Para o milho, segundo a safra, a AG Rural reforçou que as chuvas seguem irregulares em partes do centro-sul do Brasil, principalmente em Mato Grosso do Sul e Paraná. E mais de 250 mil gaúchos que recebem doações do Senar vão ser prejudicados se o corte de 50% nas contribuições para financiar o Sistema S não for revertido no Congresso. A avaliação é do superintendente do Senar Rio Grande do Sul, Eduardo Condorelli, que a gente fala agora com ele. A redução da arrecadação prevista em medida provisória anunciada pelo governo federal tem o objetivo de reduzir custos das empresas durante a crise do novo coronavírus. Condorelli, fala com a gente, qual é a situação do produtor diante desse corte anunciado? Boa noite. Boa noite, Suelen. É uma situação bastante preocupante a que nós estamos vivendo nesse momento. Entendemos todas as medidas que o governo federal procura fazer no sentido de diminuir os efeitos do coronavírus, da crise, né, da questão de manutenção de emprego e renda, mas imaginamos e temos a convicção de que no caso específico da medida provisória que trata do Sistema S, e em particular do S Rural, o governo federal se equivocou. Né? Nós teremos um impacto que é muito superior a estes 50% a qual o governo se refere. Nós estamos falando de 50% na alíquota a menos, estamos falando do dobro da taxa de administração que a Receita Federal cobra para nos repassar este recurso que recolhe dos produtores rurais, e estamos falando de um S que tem uma característica completamente diferente de todos os demais, que é o fato da nossa contribuição estar sobre a produção e não a folha de pagamento, como é o intuito do governo em diminuir o impacto ou o custo dessa folha nesse momento em que as empresas passam por dificuldade. Portanto, no Rio Grande do Sul, este número certamente será, nestes 3 meses que estão na medida provisória, superior a 70% do valor da nossa arrecadação normal. Estamos falando em ter que operar com menos de 30% dos recursos, ou estamos falando, então, em quase 20 milhões de reais a menos, o que seria a falta ou a incapacidade de atendimento de milhares de produtores no nosso estado. Lembrando que o corte deve afetar ações sociais, assistência técnica e capacitações desenvolvidas junto a produtores rurais do Rio Grande do Sul. Agora, existe uma chance de reversão? O que os parlamentares têm feito para tentar reverter essa medida provisória? Nós temos procurado conversar com os parlamentares que representam o setor rural, que conhecem o trabalho do Senar, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Né? Estamos mostrando as dificuldades que o S Rural terá. Somos dos menores em matéria de arrecadação e temos uma função, como uma empresa paraestatal, que assim somos, de estar onde o Estado justamente não está, onde o poder público justamente não está presente. E justamente no momento de tanta dificuldade, que nós, como uma entidade de ação social, de assistência social, também temos o que fazer no interior, estamos nos deparando efetivamente com essa questão em torno da nossa falta de recurso, justamente para agir na hora mais importante. Portanto, o Rio Grande do Sul ainda leva até uma situação mais agravante. Nós estamos vivendo uma seca enorme que já reduziria a nossa arrecadação por natureza, mas temos outras unidades da federação, outros Senar, que não terão recurso nem mesmo para manter a máquina funcionando, dependendo do tamanho do impacto que esse corte tem na sua realidade. Condorelli, para finalizar, qual é a sensação dos produtores diante, né, dessa vulnerabilidade, de não ter muito o que fazer diante dessa MP aí que está andando no Congresso? Qual é o sentimento dos produtores rurais aí do estado? Nós temos sido procurados pelos produtores rurais perguntando como a situação vai ficar. Efetivamente, alguns produtores, milhares deles, que recebem assistência mensalmente do Senar. Esse recurso para o Rio Grande do Sul, em particular, para que você tenha uma ideia, significam 6 mil produtores a menos sem as suas visitas mensais
no sentido de orientá-lo quanto à produção, produtividade e gerenciamento do seu negócio. Portanto, são produtores que voltaram a ficar ao léu justamente no momento de grande dificuldade. Portanto, temos a preocupação de recuperar esses números. Estamos numa engenharia gigantesca para segurar pelo menos os trabalhos continuados, tentando evitar efetivamente que, no caso do Rio Grande do Sul, esses mais ou quase 20 milhões de reais efetivamente consigam ser redistribuídos. Estamos falando de um período de redução de alíquota, e para que as pessoas tenham ideia, para um produtor que vende R$100 mil, este corte oferecido pelo governo é uma diferença de R$100. Apenas R$100 da sua contribuição. Em contrapartida, estamos falando em milhares de produtores sem atendimento, justamente aqueles que mais precisam. Eduardo Condorelli falando ao vivo com a gente aqui no Rural Notícias. Boa sorte, Condorelli. Boa noite para você. Muito obrigado e que efetivamente possamos ter sucesso nessa reversão dessa medida provisória. Obrigada.